Quando se pensa em pilotos sul-americanos na Fórmula 1, vem logo na cabeça Ayrton Senna, Nelson Piquet, Juan Manuel Fangio e Emerson Fittipaldi. Mas não só brasileiros e argentinos que brilharam no nosso esporte, hoje nós vamos falar de um colombiano que fazia Schumacher ter pesadelo antes das corridas, ele mesmo, Juan Pablo Montoya. Considerado por muitos um bad boy dos bons, raiz e autêntico, hoje vamos passar por sua origem, suas façanhas, qual o seu desfecho após a Fórmula 1 e, sobretudo, seu auge. Fala galera da F1 na Mochila, tudo certo? Espero que sim. Introdução dada, vamos ao vídeo que promete ser cheio de maluquices colombianas. As origens do colombiano. Juan Pablo Montoya Roldán nasceu em Bogotá, capital da Colômbia, no dia 20 de setembro de 1975, o que lhe torna um legítimo virgiano. E o que isso significa? Absolutamente nada. Seu pai, Pablo Montoya, foi um piloto de kart que não foi muito bem sucedido e veio a ser arquiteto, contudo fez com que seu filho seguisse seu caminho na velocidade, o colocando para pilotar karts já com 5 anos de idade. E o garoto levava jeito pra coisa, conseguindo vencer em 84, com 9 anos de idade, a divisão infantil nacional da Colômbia de kart. E 2 anos depois, Montoya conseguiu fazer o mesmo feito, dessa vez na categoria júnior nacional e local. Iniciava-se ali um futuro brilhante nas pistas para o colombiano. Há uma história bem curiosa de que Juan Pablo Montoya começou a correr tão cedo que aprendeu a pilotar olhando pelo vão do volante. Bem peculiar isso, não acham? Bom, seu pai, percebendo a habilidade que seu filho tinha ao pilotar, resolveu hipotecar sua casa para financiar a carreira do filho. História parecida a essa com a do Ocon. E bom, podemos perceber que esse investimento valeu muito a pena. O jovem se tornava imbatível. A Colômbia ficou pequena para o garoto, que já foi para a gringa com 15 anos e conquistou de forma consecutiva 2 títulos da Copa Mundial Júnior de kart em 1990 na Itália e outro em 91 na França. O moleque tava brabo. Já em 1992, Montoya foi frequentar a famosa Skip Barber Racing School. Depois retornou à Colômbia, indo disputar a Copa Fórmula Renault, onde ele venceu 4 das 8 corridas que disputou. No ano seguinte, disputou o Campeonato Nacional de Torneio Swift GTI, onde, pasme, ele conseguiu 7 pole positions e 7 vitórias em 8 corridas disputadas, mais um título para a conta do colombiano. Calma que ainda não acabou. No mesmo ano, Montoya foi campeão na classe Sudão 125 de karting, além de conseguir um 3º lugar na geral American Barber Saab Championship. Mas se vocês pensam que acabou, ainda não. Tinha 93, Montoya conquistou a pole position e o recorde de pista na classe de protótipos no México, além de vencer 3 das 5 corridas na Fórmula E. E 93 foi realmente o ano de Juan Pablo Montoya nas primeiras e diversas categorias que passou. Em 94 não obteve tantos resultados surpreendentes, mas em 95 decidiu ir para a Inglaterra competir no campeonato britânico de Fórmula Vauxhall, onde conseguiu um 3º lugar surpreendente. Ao retornar para a Colômbia, Montoya correu a corrida de resistência de 6 horas de Bogotá, onde se sagrou vencedor, mais um troféu na estante. Um ano depois, Montoya repetiu o feito em Bogotá, além de conquistar um 4º lugar na corrida Marlboro Masters em Zandvoort, na Holanda, e vencer 2 corridas na Fórmula 3 britânica. Já era claro que pequenas categorias não eram mais interessantes para Juan Pablo Montoya, ele precisava de algo maior. A ascensão para a Fórmula 1. Em 1997, o colombiano foi correr a FIA International F3000, já tendo um ótimo desempenho em seu primeiro ano, ficando em 2º lugar na categoria daquele ano, atrás do brasileiro Ricardo Zonta. Mas no ano seguinte não teve para ninguém. Juan Pablo levou o título da F3000 depois de uma disputa acirrada com Nick Heidfeld. Naquele mesmo ano de 98, Montoya teve a oportunidade de se tornar piloto reserva da Williams, ou seja, o caminho dele era assumir logo o posto de piloto principal da equipe, logo em 99, certo? Bom, Sir Frank Williams pensava diferente e decidiu emprestar o garoto para a Ganassi, equipe que corria na CART. O colombiano passou o trator na categoria, ganhando ao todo 7 corridas na temporada e conquistando o título, além de levar o prêmio de Rookie of the Year. Traduzindo, ele foi o garoto revelação. Pensou que ele já ia para F1 em 2000? Errou, meu querido. Ele continuou na CART naquele ano, mas devido a alguns problemas com motores e chassi no carro, ele não foi tão bem na temporada e não obteve tanto sucesso. Porém, como o colombiano sempre tem uma carta na manga, naquele ano, Montoya conseguiu vencer a histórica 500 milhas de Indianápolis. Ou seja, mesmo numa temporada fraca, ele conseguiu surpreender com uma vitória inesperada na corrida mais importante da Indy e uma das 3 da Tríplice Coroa. Então não tinha jeito, Juan Pablo Montoya ia para a Fórmula 1 e ia correr na Williams, mas será que ele ia deixar todos de boca aberta logo na sua primeira temporada na categoria? Bom, não foi bem assim. 2001, a entrada não tão sortuda no esporte.
Sua entrada na Fórmula 1 não foi tão avassaladora quanto nas outras categorias. Vale lembrar que naquela Williams FW23 não era uma das melhores carros que a escuderia inglesa já fez. E também não era muito confiável na hora da pilotagem. No entanto, estamos falando de Juan Pablo, que fazia milagres com carros não tão bons. E um desses milagres foi justamente no Brasil. Os nossos espectadores mais antigos vão se lembrar daquela manobra icônica do colombiano Michael Schumacher após a relargada em Interlagos, onde Montoya fez a ultrapassagem sobre o alemão no S do Senna, jogando ele um pouquinho para fora, e por pouco David Coulthard não se aproveita também da situação. O colombiano ainda conseguiu manter a liderança até a volta de 38, segurando Schumacher e Coulthard. Montoya estava operando um milagre com aquela Williams, mas ele não contava com um determinado cidadão holandês chamado Jos Verstappen, o pai do Max. O piloto, que na época corria pela extinta Arrows, bateu com tudo na traseira de Montoya, quebrando a asa traseira do colombiano e fazendo o holandês ir para fora da pista. Fim da linha para os dois no primeiro GP do Brasil daquele século 21. Quem se aproveitou de toda essa situação foi Coulthard, que conseguiu conquistar a vitória naquela corrida, mas todos nós sabemos que quem merecia o lugar mais alto do pódio era o nosso Montoya. O colombiano só foi pisar no pódio na etapa da Espanha, com o segundo lugar bem suado, se mantendo à frente de Jacques Villeneuve. A Williams parecia estar melhorando, mas somente na segunda metade daquela temporada a equipe começou a dar resultados. Montoya conseguiu mais um segundo lugar, dessa vez no GP da Europa, ou seja, não ia demorar para o nosso Juanito conquistar sua primeira vitória na categoria, o que veio acontecer na antepenúltima etapa daquele ano na Itália. Em Monza, Montoya conquistou a pole e largou também na ponta, mas acabou perdendo a liderança em 3 oportunidades, sendo 2 vezes para Rubinho e uma para seu próprio companheiro Ralf Schumacher. Contudo, Juan Pablo retornou à liderança na volta 42 e de lá não saiu mais, conquistando a sua primeira vitória na categoria, sendo também o primeiro colombiano a vencer na Fórmula 1. Montoya ainda conseguiu um segundo lugar na última etapa da temporada no Japão e terminou aquela corrida em 6º lugar com 31 pontos, resultado bem regular para um piloto que estava acostumado com resultados vitoriosos, mas o futuro reservava ares melhores para o colombiano. 2002, sem vitórias, mas a caminho da glória. 2002, para quem não se lembra, foi a temporada que Michael Schumacher e a Ferrari, um casamento perfeito entre o melhor carro do grid e o piloto, não tinha como dar errado. Tanto é que o alemão venceu 11 etapas das 17 daquele ano, ou seja, não tinha para ninguém, mas nem por isso Montoya deixou de brilhar na temporada. O colombiano, que pilotou a FW24 ao lado de Ralf Schumacher, não conseguiu vencer uma única corrida naquele ano, porém conseguiu ao todo 7 pódios, sendo 4 segundos lugares e 3 terceiros lugares, além de conseguir pontuar em 12 etapas. Mr. Consistência de 2002, não acham? Naquela temporada, Montoya conquistou 50 pontos e terminou em 3º lugar atrás de Barrichello e obviamente de Schumacher. Mas pairava uma dúvida, será que ele ia conseguir vencer de novo na Fórmula 1? 2003, tão perto, mas tão longe. O ano de 2003 começou interessante para Montoya, que conquistou logo um segundo lugar na Austrália, porém acabou não entrando na zona de pontuação nas 2 etapas seguintes, sendo Malásia e Brasil respectivamente. Conforme a temporada ia avançando, estava ficando mais claro que o título seria disputado por 3 pilotos de 3 equipes diferentes: Schumacher na Ferrari, Raikkonen, que estava na McLaren, e Juan Pablo Montoya na Williams. Chegando na última etapa do campeonato no Japão, a classificação estava da seguinte forma: Schumacher em primeiro com 92, tendo vencido 6 etapas, Kimi em segundo com 83, vencendo somente uma corrida, e Montoya em terceiro com 82, tendo vencido 2 etapas, uma delas em Mônaco. Simplesmente história. Sabendo que a vitória valia 10 naquela época, poderia rolar um empate entre Montoya e Schumacher, mas a história não foi exatamente assim. Montoya se qualificou em segundo nos treinos e na corrida largou muito bem, conseguindo ir para a ponta logo na primeira volta, mas naquela conjuntura Raikkonen estaria sendo campeão, visto que estava em sexto e Schumacher em 12º, ou seja, era necessário que Raikkonen caísse fora, o que não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi o inverso. A Williams de Montoya acabou tendo um problema hidráulico na volta 9, o que jogou lá para a 19ª colocação, e logo na volta 10 o colombiano abandonou a corrida, vendo Schumacher por apenas 2 pontos se sagrar pentacampeão mundial e pela 3ª vez consecutiva. O nosso colombiano terminou aquela temporada novamente no 3º lugar, somando 82 pontos, 11 a menos que Schumacher. Era questão de ter vencido mais 2 corridas somente para ter se sagrado campeão, mas infelizmente os deuses do automobilismo não quiseram assim. 2004, adeus melancólico a Williams.
Ao final de 2003, Montoya anunciou que iria para a McLaren em 2005, mas apesar disso ele manteve a equipe de Frank Williams pela temporada de 2004, e pelo que tinha desempenhado na temporada anterior, claro que todos esperavam que ele se despedisse da equipe brigando pelo título mundial, mas o que ninguém esperava era o desempenho lamentável da FW26, um carro não tão confiável, o que fez o colombiano não obter bons resultados, somente 2 pódios até o meio da temporada, sendo um segundo lugar na Malásia e um terceiro em San Marino. Apesar de todos esses problemas, o último GP da temporada aqui em Interlagos, o colombiano conseguiu vencer e se despedir da Williams no lugar mais alto do pódio, um prêmio para quem tirou o leite de pedra daquele carro lastimável. Ao final de 2004, Juan Pablo pontuou apenas 58 pontos e ficou na modesta 5ª colocação do Mundial, mas ele teria novos ares na próxima temporada. Montoya, que sempre foi um guardião das verdades nessa época de Williams, principalmente era verdadeiro, polêmico e soltava o verbo pra cima de todo mundo. Inclusive, editor, relembra aí, chamou o Schumi de talvez estúpido e cego. You know, you gotta either be blind or stupid to not see me, but you know, it's racing. 2005, novos ares, velhos erros. O ano de 2005 tinha tudo para dar a Montoya seu primeiro título mundial. A McLaren MP420 estava perfeita e iria brigar diretamente pelo título. E como todos sabem, foi isso que aconteceu. Kimi Raikkonen lutou ponto a ponto para conquistar aquele campeonato. Mas e Juan Pablo Montoya? Bom, o colombiano conseguiu pontuar nas 2 primeiras corridas apesar de não conquistar pódios. Mas olha como Montoya estava com sorte. Logo após a segunda etapa do campeonato, ele se contundiu em um jogo de tênis, o que o tirou das próximas 2 etapas, Bahrein e San Marino, respectivamente, voltando a correr somente na Espanha, onde terminou na 7ª colocação. Conforme a temporada ia avançando, era evidente que Montoya não estava conseguindo atingir o mesmo ritmo que seu companheiro Raikkonen, que até a 10ª etapa conquistou 3 vitórias, enquanto o colombiano nem sequer tinha subido ao pódio. Tinha algo errado ali. Apesar de tudo isso, logo na etapa em Silverstone, Juanito deu o ar da graça e conseguiu vencer na Fórmula 1 de novo. De lá até o fim do campeonato, ele venceria mais 2 vezes, sendo na Itália e Brasil. Esse gostava de Interlagos. Porém, como ele acordou tarde na temporada, infelizmente já não dava mais tempo para ele brigar pelo título mundial, vendo Fernando Alonso se sagrar campeão mundial de forma inédita em 2005. Mesmo tido sido um ano fraco para Montoya, a McLaren continuasse com a mesma toada e Montoya recuperasse sua boa pilotagem, com certeza teríamos um novo campeão do mundo em 2006. Mas não foi bem isso que aconteceu. 2006, saída pela porta dos fundos. 2006 parecia que poderia ser o ano da redenção de Montoya, visto que terminou a temporada de 2005 em alta, mas a McLaren MP421, diferentemente da sua antecessora, foi um verdadeiro fracasso nas pistas, e obviamente isso impactou no desempenho de Montoya, que conseguiu somente 2 pódios no início da temporada, sendo em Imola e Mônaco respectivamente. Além de todo esse fracasso, o relacionamento entre o colombiano e Ron Dennis não estava tão agradável no paddock, e isso pode ter tido relação direta com o fato de Juan ter sido pai naquele ano, deixando o caráter do colombiano um tanto quanto indiferente com a situação que a equipe estava vivendo. Devido a tudo isso, surgiram diversos rumores da saída de Montoya da equipe inglesa, principalmente após seus erros em Montreal e Indianápolis, onde ele conseguiu se chocar com Kimi Raikkonen e causar um acidente com Button e Heidfeld. Uma semana após do todo ocorrido, o colombiano anunciou que deixaria a Fórmula 1 ao final de 2006, mas Ron Dennis encurtou ainda mais essa saída, demitindo Montoya da McLaren 2 dias depois do anúncio do piloto. Um final melancólico para quem chegou com as expectativas nas alturas. Pós Fórmula 1. Já no próprio ano de 2006, Montoya voltou para as categorias onde ele tinha feito sucesso antes da F1, onde ele conseguiu reencontrar seu bom desempenho vencendo algumas provas e títulos importantes, tais quais a 24 horas de Daytona em 2008. Ele veio a vencer novamente em Indianápolis em 2015. Se vencesse uma vez era bom, imagina 2 então. Porém, após tudo isso, nada de muito mais relevante aconteceu na carreira do colombiano, que, digamos, entrou em decadência. Agora, na opinião do roteirista, Montoya errou e muito ao sair da Fórmula 1, era questão de tempo para ele ser campeão em uma equipe de ponta. Inclusive, imagina se Montoya ficasse para aquela McLaren de 2007, com certeza iria brigar pelo campeonato. E vocês, concordam com isso? Deixa aí nos comentários. Bom, e o auge de Montoya?
Bom, é difícil você definir quando foi o auge da carreira de Juan Pablo, visto que ele venceu quase tudo que viu pela frente quando estava nas bases e quando foi subindo nas categorias. Também foi papando todos os títulos que disputava, uma verdadeira máquina de pilotagem, frio e calculista, bastante agressivo quando necessário. Sua demora para entrar na Fórmula 1 fez bem, o tornando mais maduro na pilotagem. Porém, sua chegada no esporte não foi tão avassaladora como vocês puderam ver. Os carros não eram fortes o suficiente, outros pilotos tinham mais sorte que ele, ou Montoya sempre cometia um erro crucial que o tirava a chance de disputar um título. Apesar de ter sido um bom rival para Schumacher entre 2002 e 2003, época na qual a Ferrari dominava, talvez tenha faltado para Montoya um pouco mais de paciência para guiar um F1 mais competitivo, pois na Williams ele tirou leite de pedra e colocou o Schumi no bolso em muitas ocasiões, inclusive com manobras de tirar o chapéu, lances de ousadia e coragem, e no mais famoso estilo eu não tiro o pé. Rivalizou bonito contra muitos outros pilotos de alto calibre, além de Michael, que foi seu maior rival, inclusive levando o Mônaco, segurando Kimi e Schumi, como dito antes, se juntando a Graham Hill como vencedor de Mônaco e o Indy 500. Montoya sem dúvidas foi casca grossa, teve lances memoráveis durante sua jornada, o que nunca idolatrou ninguém, respeitava seus adversários, porém peitava na mesma proporção, e se tivesse tido mais tempo em um carro competitivo, pelo menos por uma temporada seria impossível não imaginar esse colombiano levando o caneco no fim do ano. Faltou a parte da engenharia da Williams ou até mesmo a própria McLaren quando foi para lá. Porém, talvez sua falta de paciência e personalidade era também sua cruz pesada de carregar. Fora seu desentendimento com Ron Dennis, tem parte importante no quebra-cabeça para atingir o ápice da Fórmula 1. Se Montoya tivesse menos cabeça quente e fosse mais frio e calculista, sua história dentro da Fórmula 1 poderia ter sido mais vitoriosa e longa. Porém, não se trataria mais do verdadeiro Montoya, um eterno bad boy que nos fez ter raiva ou alegrias nos meados de 2000, naqueles domingos de manhã. O colombiano coleciona 7 vitórias, incluindo Mônaco e 2 vezes no Brasil, 13 poles, 30 pódios e um hat-trick. Montoya tem uma carreira extraordinária em categorias norte-americanas do que nos carros na Fórmula 1. Digamos que sua carreira foi mais focada no American Show do que na requintada e nobre Fórmula 1. Mas sem dúvidas o auge foi dos bons e cheio de boas tretas. O colombiano foi fera. Inclusive teve outros pilotos da sua época que rivalizaram bonito com ele e Schumi, e teve mais sorte também. Fernando Alonso, por exemplo, segue na mesma linha de piloto não tão bonzinho, destronou Schumi e entrou para a Hall da Fama. Mas o auge dele foi maior do que o do Montoya? A resposta parece óbvia, mas você pode descobrir tudo aqui nesse vídeo que começa em 5 segundos. Te vejo lá. E se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos e dinâmicos, olha essa aula grátis da Elementar Academy. O link tá na descrição, é curso brabo, brabo igual Montoya.